Opa, o vídeo de hoje é sobre uma pergunta que eu recebi, né, essa semana, nas minhas redes sociais. Fala assim: Euclides, a equipe de execução da manutenção da minha área consegue realizar um alto volume de atividades durante a semana. Isso é bom. Porém, eles executam ordens de manutenção que não foram programadas para a semana. E as ordens programadas ficam para trás. Me dá uma dica de como resolver isso? Acontece sempre. É bacana. Isso é um problema. Primeiro que é um problema de certa forma bom, porque isso já demonstra aí uma evolução no processo. Nesse processo aqui, nós entendemos que já existe uma programação semanal. Então, já existe aqui uma rotina de semanalmente o PCM, junto com a execução de manutenção, liberar um pacote de ordens programadas para a semana. Ótimo. Então, esse é uma evolução, um avanço no processo de tratamento da carteira de serviços, né? O problema aqui é que o pacote de ordens que é entregue à manutenção, ela não executa o que está programado. Ela tem uma alta capacidade de execução. Então, o problema aqui não é HH, não é capacidade, não é dimensionamento. O problema aqui é desvio da programação. Né? Isso aqui, onde eu passo, eu costumo medir isso através de um indicador chamado de aderência à programação. Então, como eu já passei por esse problema, eu já vivi esse problema e como que eu resolvi esse problema por onde eu passei. Levantar, mensurar, demonstrar e tratar. Esses são os 4 passos que eu segui para resolver esse problema. O desvio de programação, na verdade, ele acontece por diversos motivos. Ou por falta de material, ou por falta de mão de obra, ou por desvio de mão de obra, ou porque a máquina não foi liberada conforme combinado com a produção, ou condições climáticas, era uma atividade aberta, choveu, não deu para fazer. Os diversos motivos, aí eles afetam o cumprimento da programação e geram o desvio de programação. Então, primeiro, como eu falei, levante. É necessário que você levante quais foram os desvios. E como você vai dizer? Você vai estabelecer uma rotina com a equipe de execução do PCM diariamente. Eu não sei qual é a melhor periodicidade, dia sim, dia não, mas você precisa estabelecer uma rotina de receber da equipe de execução de manutenção um follow-up de tudo que foi entregue para ele e o que ele executou e o que ele não executou. E o que ele não executou, você vai registrar o motivo. Você vai perguntar para a equipe de execução: essas 2 atividades, por que você não executou? E ela vai te falar: não executei por desvio de mão de obra. Opa, beleza, eu desviei a mão de obra. Então você estabelece uma lista padrão, né, de desvios: falta de material, falta de mão de obra, desvio de mão de obra, equipamento indisponível, condições climáticas, e vai listando quais são todas as possibilidades para você ter uma lista padrão. Bota um código 1, falta de material, código 2, falta de mão de obra, código 3, desvio de mão de obra. E aí você vai colocando qual foi o código de desvio daquela atividade. Feito isso, você vai começar a alimentar por um período para entender qual é o volume de desvios. Você vai começar a mensurar, entrou na segunda etapa, você vai mensurar isso. Quando você já tiver tudo já mensurado, cria um indicador de desvio de programação. Esse indicador, o ideal é que você compare o HH programado com o HH executado. E quando daquelas ordens previstas para a semana. Mas se você não conseguir comparar com HH, pode fazer a princípio com ordens de manutenção. Quantidade de ordens programadas versus quantidade de ordens não executadas na programação. Cria esse indicador, chama ele de índice de aderência à programação, para que você consiga entender quantos por cento daquele volume de ordens que foram programadas não foram executadas. E o que não foi executado, você vai abrir um gráfico. Pode ser um gráfico de pizza, com os motivos, mostrando quais são as principais fatias. E aí você vai começar a demonstrar. Demonstre. Levantou os dados, mensurou, criou um indicador. E agora você vai demonstrar como esse indicador está se comportando. Como você faz isso? Como você já tem definido uma rotina semanal de apresentar a programação da semana, então você vai apresentar nesse mesmo fórum como foi a aderência à programação da semana anterior. Então, é ideal que nesse fórum esteja a equipe de execução de manutenção, PCM e a equipe de produção. Os clientes também estejam nesse fórum. Por quê? Vai aparecer ordens que não foram executadas porque a máquina não estava disponível. Ou seja, o PCM, junto com a execução e junto à produção, negociou a parada da máquina, a manutenção se organizou toda junto com o PCM para realizar a intervenção, e no dia da intervenção a máquina não parou, ou então não parou no horário,
parou muito depois do horário, não deu para iniciar e realizar todas as atividades previstas. Quando você começa a demonstrar isso, fica claro para todo mundo quais são os seus papéis, responsabilidades e os impactos que isso está gerando no processo como um todo. Então, se a equipe de execução da manutenção está desviando muito para atender corretivas, precisa de uma tratativa. Se a equipe de produção não está parando a máquina conforme combinado, precisa das tratativas. Se o PCM não está agendando os recursos e providenciando os materiais necessários e programando as atividades mesmo assim, precisa de uma tratativa, que é o próximo passo. Você vai lá, depois de tudo levantado, mensurado e apresentado, você vai tratar. E aí você começa com as tratativas. O que aconteceu no exemplo clássico que eu vivi numa empresa em 2017? Nós percebemos que a maior fatia do gráfico de pizza era não executadas por desvio de mão de obra. Ou seja, a equipe ia para realizar uma intervenção, no meio do caminho ou antes de iniciar a intervenção, ela mudava o destino dela para atender uma corretiva. Quando nós paramos para analisar o porquê, praticamente 50% dos desvios era isso. Nós entendemos e percebemos que era o mesmo efetivo que atendia preventiva e corretiva. Era o mesmo efetivo. Então, se eu tenho uma mesma equipe para atender preventiva e corretivas ao mesmo tempo, claro que será priorizada uma corretiva. E a preventiva sempre vai ficando para depois, e aí depois os equipamentos vão baixando a sua disponibilidade e a sua confiabilidade. Então, como nós já tínhamos o histórico do volume, né, de corretivas que vinha sendo realizadas aí nos últimos meses, nós separamos, definimos um efetivo específico para atuar nas corretivas e deixamos o restante da equipe focado em preventiva. A partir dessas próximas semanas, quando começou a sair a programação focada nessa equipe de preventiva, os desvios de programação referentes a desvios de mão de obra caíram drasticamente, saíram de 50% para entre 7% e 10% ali. Quando você levanta, mensura, apresenta e trata, você chega no seu objetivo, você atinge o seu objetivo. Então essa foi a forma que eu usei para tratar desvios de programações recorrentes, né, dentro da minha equipe de gestão do PCM em 2017 e repliquei isso ao longo das outras empresas que eu passei e tem dado muito certo. Esse método, essa forma, né, de você levantar, mensurar, apresentar e tratar, isso vale para quase todos os problemas aí. Pelo menos eu não vi ainda um problema onde eu precisei aplicar essa sequência de 4 passos e não tivesse sido efetivo. Se você também tem uma pergunta, tem uma dúvida, tem uma dificuldade, deixa aqui comentado nesse post aqui, nesse vídeo, ou então manda no meu inbox, manda aí uma mensagem nas minhas redes sociais, que eu estou juntando alguns temas, já tenho vários temas legais, provenientes de várias perguntas de profissionais da área de manutenção, e transformarei elas em vídeos explicativos como esse aqui. Se você também quer sua dúvida publicada como um vídeo, manda aí a pergunta que a gente faz um desdobro em cima disso. Um abraço.